palma para a galera hoje, 18h56. Eu falei que se desse 19 horas eu ia desligar o som da igreja. Bom, falta 10 minutos para o pessoal chegar. Tem uma galera chegando aí e mesmo assim atrasou. Fazer o seguinte, pegar os adolescentes todinhos, senta aqui comigo aqui na frente, ó. Sai daí da frente, senta tudo aqui na frente. Vem cá. Isso. Os adultos também que estão lá atrás, vem todo mundo, senta aqui na frente. Isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O pessoal chegar, a gente... Falta aqui uns 10 minutos ainda, Tati? Meia hora? Então tá bom então. Então vamos chegar na hora certinha. Hã? Semana que vem? Então tá bom. A Tuta falou que o tempo deles acabou, tá? Então, eu só queria ser ético, do mesmo tempo que o legendário teria, eu dar para dar também para o pessoal do Radical, porque a gente tem que ser ético, né? Eu acho que a gente tem que, de maneira nenhuma, ser parcial. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 23 hoje. Eu imaginava esse momento ser mais delongado, mas não foi. Mas, sobretudo, Deus está com a gente. Amém? Aleluia. Próximo domingo a gente volta para continuar. Fala comigo assim, amanhã, jogo de quem? Brasil, ganha ou perde amanhã? Ganha amanhã? Tá bom. Se o Brasil ganhar, repete comigo, se o Brasil ganhar, eu não gostaria que ganhasse, sou brasileiro e não gostaria que ganhasse, pode dar uma vaia para mim. Amém. Porque eu quero que a economia do meu Brasil vá para frente. A ilusão de jogo é sempre uma ilusão, mas eu entendo a ilusão e a cortina de fumaça que há por trás dessas coisas que nos fazem parar de trabalhar. Para quem é empreendedor e para quem precisa trabalhar e produzir nessa nação, sabe como nós precisamos. Amanhã, por exemplo, não quero ninguém trabalhando aqui, porque a gente precisa ter cabeça para trabalhar e não cabeça para jogar bola, amém? Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Fala comigo assim, se o Brasil ganhar, o nosso culto será às 9 horas da manhã, domingo que vem, amém? Eu não quero ninguém aqui pensando em jogo na hora do culto, e nem sou legalista, nem sabatista, e nem tenho horário para dizer que o culto tem que ser tal hora e tal hora e tal hora, assim como foi na Covid, o culto pode ser de manhã, amém? A gente vem para o culto às 9 da manhã, só que é o seguinte, os homens vão trazer uma carne e as mulheres vão trazer um prato de comida e a gente faz uma grande comunhão domingo de manhã, amém? Tá combinado? Combinado? Tá bem? Será um domingo de comunhão. Quem vai ficar na churrasqueira domingo que vem? Amém? Tá bom? Então domingo que vem será uma grande comunhão. Se o Brasil ganhar, a gente faz uma grande comunhão, se não, o culto será às 18 horas, amém? De qualquer maneira, Jesus vai ganhar nesse negócio, tá bom? Nós não somos aqui legalistas, nem eu sou fariseu, para obrigar todo mundo a estar aqui com o radinho ouvindo e assistindo o jogo pela metade aí, que eu sei que Jesus é o primeiro na vida de vocês, amém? Não é isso, Érico? Então buscar primeiro, a gente vem para o culto primeiro de manhã, hein? Tá tudo bem, não é isso, Meraldino? Tá abençoado. E aí, Dominga, o que você acha? Seu pastor é meio maluco? Não? Então tá bem, eu só não gosto de hipocrisia, né? Eu só não gosto de hipocrisia, do João ficar em casa por causa do culto. Então a gente vem cultuar de manhã, né, André? Vem, cultua de manhã, come carne, ri, brinca, congrega, ora junto, e glória a Deus, vai ser uma bênção, amém? Se o Brasil ganhar, então a gente vai estar junto nessa bênção aí, e isso é motivo sempre de alegria para a gente, e a gente vai ficar bem e tranquilo. Eu me lembro de um domingo que foi final da Copa de 2002, se não me engano, aquele que o Baggio perdeu o gol, foi o quê? 2002?
94, né? Naquele domingo, por exemplo, era um domingo e final, e eu tive que chamar a diretoria da igreja, conversar sobre esse assunto, um contra, um a favor. Falei, meus irmãos, quem vai estar aqui? As pessoas que mais estavam brigando comigo por causa do horário do culto, eu não sei se eu venho. Falei, pô, então vamos parar de hipocrisia, irmão. Você não sabe se seus filhos virão ao culto? Eu acho que não. Falei, então, vamos parar de achismo, não é isso? E aí, a liberdade que a gente tem em Cristo é tão boa e é tão gostosa. Salmo de número 23, esse texto é um texto que eu amo demais, é um texto extremamente terapêutico, e eu queria falar um pouquinho sobre esse texto hoje. Eu preguei esse texto há algum tempo atrás. Eu queria falar esse texto hoje na visão de uma ovelha. E eu não sei quantos de vocês conhecem e já devem ter ouvido muita coisa na internet sobre ovelha. Fala comigo assim: a ovelha é mansa, tranquila, a ovelha não tem chifre, a ovelha não tem armas, a ovelha é tímida, medrosa, a ovelha, sabia que as ovelhas são míopes? As ovelhas não têm boa visão, a ovelha não tem boa direção, a ovelha não tem GPS, não tem senso, por isso que a ovelha se perde à toa. Ovelha tem uma dificuldade muito grande. Quando a ovelha começa a sair muito do aprisco e se perder mais de uma vez, alguém sabe o que o pastor tem que fazer com a ovelha? Duas coisas. Ele tem que usar a vara e o cajado. Fala comigo assim: o cajado e a vara, mesma coisa, né? É o cajado, que na ponta é a vara. Quando a ovelha se perde e cai, e ela está lá, ele pega aquele cabo de guarda-chuva, vai lá no pescoço e traz ela para perto de si. Só que quando a ovelha precisa de ser guardada, aquela ponta pode servir para botar o lobo para longe, mas aquela mesma ponta, ela pode ser usada para uma outra coisa. Fala comigo assim: quebrar a perna da ovelha. Você já ouviu falar isso? Pois você pesquisa na internet. Tem ovelha que foge, ela está tão longe do seu pastor, que ele precisa quebrar a perna delas, Alessandro, para parar de andar muito longe. Você que quebrou a minha perna, não foi eu que quebrei a sua, né? Por que o pastor precisa quebrar a perna da ovelha? Porque depois ele precisa botar um unguento na perna, e ela tem que ensinar de novo o cheiro do pastor, o contato com o pastor, e ela tem que aprender a reaprender a andar com um tratamento novo, e ela fica mais parada no aprisco, e ela para de ir para mais longe. Da onde que vem essa ideia? Fala comigo assim: é melhor ter uma perna e ir para o céu, do que ter duas pernas e ir para onde? Ir para o inferno. Aí você vai entender depois como é que as coisas vão acontecer no futuro. Entender a visão da ovelha é entender que a ovelha não briga, não dá chifrada. Ovelha, ela fica muda na hora de morrer. A ovelha, muitos sabem que ela tem uma percepção muito clara dos momentos da sua morte. Algumas, quando vem a separação de ovelha, elas já não se comem naquele dia. A ovelha tem uma sensibilidade muito grande. Sabia que a ovelha come o dia todo? A ovelha come o dia todo. Por quê? Fala comigo assim: à noite a ovelha rumina. Da onde vem a ideia da gente ouvir o sermão e a gente pegar o sermão e levar para a célula? Fala comigo: em nossa igreja a gente se alimenta para depois ruminar. A ovelha tem 4 estômagos. Temos, acho que tem 5 aqui na igreja, né? Tem uns aqui que deve ter uns 8, mais ou menos assim. Então a ovelha, ela tira sua pressa, e ela se senta, e ela tem o seu momento de parar, de meditar.
Não é à toa que o Salmo 1 diz que a gente tem que meditar. Antes de tudo, a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso que a ovelha se alimenta durante o dia, para de noite ela ir para um local tranquilo. Fala comigo assim: ovelha não se cuida. Ovelha precisa ser cuidada. Alguns anos atrás eu estava na empresa onde era contador, né, no estado, trabalhando, e tinha um camarada de uma religião que não acredita em pastor, e me disse o seguinte: o problema das igrejas evangélicas é que pastor vive de ovelha. E eu não era nem pastor naquela época, e eu olhei para ele e falei comigo: posso te contar um segredo? Fala comigo assim: ovelha que não é tosqueada morre. Você sabia disso? A ovelha precisa ser tosqueada, a ovelha precisa ser limpa, a ovelha precisa ser tratada. Fala comigo assim: o pastor faz sua roupa da lã das ovelhas. Deus que fez assim. A ovelha precisa ser tosqueada, porque senão, em qualquer espinho, em qualquer local que ela passar, por exemplo, na neve, ela não aguenta andar. Por isso a ovelha precisa de aprisco, a ovelha precisa ser de cuidado. A ovelha não consegue se defender sozinha. A ovelha precisa ser dirigida, guiada e guardada. Aí você vai me dizer assim: mas então existe o mau pastor? Existe o mau pastor de ovelha também. O pastor de verdade, ele tem a alegria de botar a ovelha no aprisco. E lá no nosso sítio a gente tem uma árvore que eu trouxe da África, e ela tem exatamente o espinho do qual é feito o aprisco. O aprisco é feito uma cerca com galhos de árvores com um espinho tão grande, que nem um elefante consegue. Quando ele chega, espeta e dói. E a ponta daquela árvore, ela tem como se fosse um perfurante que causa muita dor, causa como se fosse uma picada de um inseto. O leão não entra, o leopardo não entra, e os animais não entram no aprisco. E na porta de entrada do aprisco fica então para dormir o pastor. O pastor não dorme com a sua família, o pastor tem que dormir na frente das ovelhas. Isso quer dizer que o pastor precisa 24 horas estar cuidando da ovelha, e a ovelha precisa estar 24 horas sobre cuidado do seu pastor. Isso quer dizer que eu não fui feito para ser independente, e nem as ovelhas foram feitas para serem independentes. Nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Certa vez um homem estava olhando e ele falou: quero ver o que vai dar agora. Chegaram três pastores com um número muito grande de ovelhas, e chegou um grupo de ovelhas que parou na beira do córrego e começou a tomar água, e aquele era o melhor local para tomar água. E um outro pastor chegou, e as ovelhas se misturaram. E quando chegou o terceiro grupo de ovelhas, elas se misturaram, tentaram pastar por ali, deitaram à beira daquele riacho gostoso, e aquele homem ficou ali, pegou água e ficou observando. Na hora que o primeiro pastor saiu, ele deu um comando, e as suas ovelhas todas saíram e seguiram ele. E quando foi o segundo deu o comando, as ovelhas fizeram a mesma coisa, e até que o terceiro pastor saísse. A ovelha então precisa de tratamento e cuidado. A gente vai aprender hoje um versículo um pouquinho, e eu vou tentar fazer de forma um pouco diferente do que tenho feito, um pouquinho do versículo bíblico mais conhecido da Bíblia Sagrada e o mais usado ao redor do mundo. Vocês sabem de cor e salteado, né? O que significa o versículo 1. Quem sabe de cor e salteado, fala comigo assim: este texto é fácil nessa igreja. Então vamos falar comigo assim: o que significa a primeira letra? Vamos lá? Então, quer dizer que eu tenho aquele que é o número 1 da minha vida. Fala comigo assim: é artigo
definido, masculino e é singular. Ele é único, ele é a fonte, ele é o meu sustento, ele é quem sem o qual eu não posso viver. Fala comigo assim: a ovelha precisa saber quem é o seu pastor. Eu costumo dizer, fica de pé Tobias e a esposa aí, os dois lindos. Quando você apresenta esse homem, você fala que ele é quem? Esse é um marido? É um marido? Então fala comigo, ele é o. Esse aí é quem? Rapaz. Eita baiana retada. Fala de novo, fica de pé e fala de novo. Esse careca aqui é quem mesmo? Quem? Oh. Fala comigo assim, Então pode sentar. Então fala comigo assim: a minha vida tem alguém que é o da minha vida. Tem alguém que é a direção da minha vida. Tem alguém que é o centro da minha vida. Eu preciso saber na hora da dificuldade quem é o meu pastor. E aqui nós não estamos falando do pastor da sua igreja. Nós estamos falando daquele que é o pastor. Eu costumo dizer nessas horas que as horas mais difíceis da minha vida, eu entrei, por exemplo, numa... Quem aqui já fez tomografia, né? Você vai entrar num negócio daquele, você deita lá, aí começa a se fazer um montão de perguntas. Você tem alguma chapa? Você tem algum cordão? Você tem algum parafuso? Você tem isso, você tem aquilo outro, você tem aquilo outro. Não tem nada não, mas está tudo bem, mas aí tem. Aí você começa, aí vem e te amarra todinho. Hein? Você vai ficar com o negócio na mão aqui, mas está tudo tranquilo, fica tranquilo, descansa, está tudo bom. E daqui a pouco, quando aquele negócio fechadinho aqui na sua cara, e você começa a entrar para aquele negócio lá. Fala comigo assim: tem um segredo. Naquelas horas, eu nunca me vi entrando, e eu nunca me vi saindo. Me lembro de uma vez, onde eu estava no auge da queda, em que estava com problema na cervical, na lombar, L1, L2, L3, C4, C5, C6, morrendo de dor. E quando eu fui fazer aquele exame, era mais ou menos umas 7 horas da noite, não tinha ninguém lá na Unimed. E quando eu cheguei naquele lugar, preenchi aquele monte de papel, e quando eu sentei naquele lugar gelado, a primeira coisa que eu fiz foi fechar os meus olhos. E eu comecei a falar com aquele que era o meu Senhor. Eu comecei a me ver num pasto. Eu comecei a imaginar um pasto verdejante. E naquela hora ali eu era a ovelha. E eu comecei a dizer para Jesus: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu pastor. Nada vai me faltar. Ah, Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não ia temer mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ó Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, Senhor, me bota aquele cálice fresco agora, hoje, de novo, e deixa ele transbordar sobre a minha cabeça. Ah, meu Deus, meu Pai, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. E naquele momento eu comecei a orar ao Senhor, e comecei a dizer do Senhor, e comecei a conversar com Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E naquele momento aquele ambiente todo acabou, e tudo aquilo acabou. E eu só via aquele local verdejante, aquele local abençoado, e eu comecei a conversar naquele momento íntimo entre eu e o Senhor. Ah, quantas vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos saber que apesar da nossa fé, ela poder ter essa capacidade ultra circunstancial, apesar das circunstâncias serem tão difíceis, apesar de estarmos no meio de uma guerra, aquele que é o príncipe da paz, ele pode vir e entrar no meio da nossa guerra, e se a paz não estiver em redor, a paz vai estar dentro do nosso coração. E esses momentos são os momentos mais propícios da vida para que a gente possa fazer essa viagem para dentro do nosso próprio eu e deixar com que o pastor tome conta de nós. Nessas horas é tão importante a gente saber que, apesar de ser um único, fala comigo assim, Ele é Senhor. Nessas horas é hora a gente saber que pode vir capeta, demônio, satanás, podem vir a peste, pode vir a praga, pode vir um maremoto, pode vir um terremoto, pode vir o que vier.
mas eu sei quem é o Senhor da minha vida. Eu sei quem é a autoridade da minha vida. Me lembro que quando a gente vai estudar a história da igreja, quantas foram as vezes onde os homens de Deus morreram nos areópagos, morreram na perseguição, morreram na guerra, morreram nas dificuldades maiores do mundo. Uma vez um dos reis muito grande falou com um grande avivalista, falou para ele o seguinte: amanhã, daqui a 24 horas, se você não mudar a sua frase, a sua palavra, a minha mão pesará sobre a sua vida. E aquele grande homem de Deus falou o seguinte: e não me importa saber a sua mão, me importa saber que a mão do meu Deus é maior do que a sua mão. Fala comigo assim: eu sei quem é o Senhor. Ele está sobre o globo da terra. Ele dirige tudo, Ele guarda tudo, Ele tem tudo sob o seu controle. Ele é o Senhor de todas as coisas, sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Ele é autoridade. Agora, quem fala que Ele é Senhor? Fala comigo, quem fala é aquele que era o rei mais importante do seu tempo, o rei mais importante da história de Israel. Quando ele fala para outro, para Deus, ele sabe que sobre a vida dele não há rei que não tenha a necessidade de ter sobre ele. Fala comigo assim: aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Então fala comigo: tu és o Senhor. E assim como essa baiana bateu no seu peito, ela diz assim: esse aqui é meu, esse é o meu. Fala comigo assim: a minha alegria é ter alguém para chamar de meu. Quem é casado aí, olha para o lado e fala assim: oi minha, oi meu. E quem não é casado nem casada, fala comigo assim: eu tenho aquele que é o meu. Ué, Fábio, você olhou para o lado por quê, Fábio? Olhou para o lado por quê? Rosa, você olhou para o lado aí por quê, Rosa? Tem alguma coisa errada aí, cabeça? Hã? Ô, maravilha, o que está vendo de errado ali? Hã? Tem um mistério ali? Fala comigo assim: Senhor, como é bom ter alguém para chamar de meu. Como é bom ter alguém para chamar de meu. Fala comigo assim: mais importante do que ter alguém para chamar de meu é saber a quem eu pertenço. É saber que o Senhor tem o Wellington sobre a vida dele. Ele é autoridade sobre a minha vida. Fala comigo assim: meu é pronome possessivo. Eu preciso saber a quem eu pertenço. Eu preciso saber, eu sou posse de alguém. Eu sou território de alguém. A minha alma pertence a quem? Meu coração pertence a quem? A minha vida pertence a quem? O meu tempo pertence a quem? Fala comigo assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E minha pergunta a você agora: a quem você pertence? Fala comigo: a quem? Quem você pertence? Então fala então: o Senhor é meu. Eu não sei se o Senhor é da sua esposa. Eu não sei se o Senhor é do seu filho. Eu não sei se o Senhor é da sua filha. De novo eu vou lembrar do sermão que já preguei algumas vezes na minha vida. Fala comigo assim: Deus não é avô. Deus é pai. Deus precisa ser pai do seu filho. O seu filho jamais terá uma relação de avô com Deus. Quem é esse cara do seu lado aí, Frank? É seu filho? Então fala para ele: toma vergonha na cara, você precisa ter Deus como seu pai. Amém? O seu pai precisa ter Deus como pai. De geração em geração ele continua sendo o Senhor. Deus fala para Salomão assim: pede o que você quiser. E quando Salomão fala o que deseja, e ele fala assim: eu te serei por pai como fui por pai para o teu pai. Fala comigo: Deus me diz hoje: Deus me será por pai como foi por pai para o meu pai. Deus não é avô de ninguém. Deus precisa ter um relacionamento pessoal com cada vida aqui. Fala comigo: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Isso tira um pouco do nosso peso. Fala comigo assim: eu tenho um pastor. A igreja pode não lembrar do seu nome, o pastor pode não lembrar de você na madrugada, mas tem alguém que 24 horas toma conta da sua vida. Fala comigo assim: enquanto eu descanso, Ele toma conta. A palavra de Deus diz: eu estarei convosco aonde? Aonde?
Até quando? Então Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí tem hora que você pensa que Deus está longe. Esses dias atrás, a Arlen me mandou uma dessas conversas de internet, e propícia, muito boa, inclusive, boa pergunta. Fala comigo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas espera aí, já faltou saúde na sua vida um dia. O versículo está errado. Já faltou dinheiro na sua mão um dia. Já faltou alegria em algum momento na sua vida. Como é que seria esse versículo 23, se a gente continuar interpretando errado, por exemplo, ainda que o quê? Não haja fruto na videira. Como é que esse texto eu vou interpretar a inerrância bíblica, quando a Bíblia diz que não vai faltar isso, e daqui a pouco a Bíblia diz que falta? Fala comigo assim: a interpretação correta do texto é que o Senhor é o meu pastor, fala comigo assim, e o Senhor não faltará. Isso quer dizer que pode ter deserto, mas Jesus vai estar com você. Isso quer dizer que pode ter fogo na sua vida, mas Ele vai estar com você. Isso quer dizer que, conforme o Isaías 43, você vai passar pelas águas, mas Ele vai estar contigo. Isso quer dizer que na sua família, nos momentos mais difíceis, nós às vezes não conseguimos enxergar que Deus está com a gente, mas Ele sempre está com a gente. Fala comigo: a água, Ele é o Deus da água para quem tem sede, Ele é o Deus da vida para quem está entrando em morte, Ele é o Deus da saúde e o Deus Rafa, o Deus da cura para quem está precisando de cura. E uma coisa mais importante: onde está Deus quando você está passando por dificuldade? Fala comigo: Ele continuou no mesmo lugar. E a gente precisa voltar a cantar que Ele é soberano, que Ele está no mesmo lugar. Eu saio, eu fico maluco, eu perco o meu equilíbrio, eu vivo para as minhas emoções, mas uma coisa é certa: Deus continua sendo Deus. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar. E o que é ser pastor? Pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha. João capítulo 10 tem um dos textos mais lindos sobre a pessoa de Jesus como pastor da igreja. E eu queria que você lesse comigo agora o versículo 2. Bota para mim o verso 2 agora. O que esse texto tem de tão especial para mim e para você na noite de hoje? Ele me faz deitar em verdes pastos e Ele me guia às águas tranquilas. O que seria deitar? Fala comigo assim: deitar significa que eu vou descansar. Qual foi a última vez onde você teve descanso realmente? Quantos aqui têm vivido noites difíceis? Noites onde a gente está conturbado, onde a gente está com medo do lobo, está com medo da atividade aqui e acolá. Esses dias atrás eu estava na reunião de pastores e um discutia sobre avivamento assim, arrebatamento de lá, e cada um falava uma coisa, e eu falei uma coisa que é muito simples. Fala comigo assim: quem tem Jesus precisa descansar. Quem tem pastor descansa. Quem tem cuidado de Deus descansa. E uma das coisas que a gente mais precisa hoje fazer é quando a gente faz assim, ó, a gente baixa a nossa guarda. Fala comigo assim: a mão de Deus não pode levantar enquanto a gente não se render. O que é aceitar a Jesus? É quando a gente abre as mãos, a gente se rende, quando a gente se dobra, quando a gente aceita que precisa de fato de cuidado e de carinho. Fala comigo assim: a ovelha, ela precisa então muitas vezes ser colocada, ser abraçada, ser pega no colo, ser colocada muito perto do seu Senhor, e ela aceita naquele momento ser tosqueada, ser cuidada e ser tratada. A minha pergunta é: quantas vezes nós estamos tão rebeldes que a gente não consegue mais ficar parado nos pastos do Senhor? Agora há pouco, um dos nossos irmãos me ligou e me falou que estava em tal lugar assim. E eu falei: onde é que você estava domingo passado? E ele falou: e onde você estava no domingo anterior? Eu falei: mas como é que o senhor sabe que tem 2 domingos que eu não vou na igreja? Eu falei: e hoje é o 3º. Sabe de uma coisa? Fala comigo assim: ovelha precisa saber qual é o seu pasto.
Tem coisas que a gente aprende com Deus e que a gente precisa aprender com o Senhor para saber onde é que é o meu local de descanso. Quem aqui não tem uma dificuldade dentro de casa, às vezes, de tomar banho em qualquer local, de ir no banheiro em qualquer local, de descansar em qualquer local? Quem aqui não tem dificuldade de sentir-se à vontade em todo e qualquer lugar? Mas não é tão bom quando a gente passa uma semana, 4 dias, 5 dias fora de casa, quando a gente chega em casa, que a gente entra em casa, parece que nós chegamos no nosso paraíso, é o nosso local de descanso. Fala comigo assim: o Senhor diz que Ele quer ter um local para Ele descansar. Qual é o melhor lugar do mundo para Jesus descansar? Fala comigo assim: Ele não quis nenhum trono humano. Sabe qual é o local onde Jesus quer descansar? É no centro do seu coração. É no centro do seu coração, é contigo. E às vezes você não está dando oportunidade para uma ovelha, para que o seu pastor sente do seu lado, para que ele tenha comunhão contigo. Deitar-me faz em verdes pastos. Fala comigo assim: Senhor, me dá o pão de amanhã. Verdes pastos para a ovelha é saber que ela está na mão do seu Senhor, e ela descansa nisso. Ela não escolhe o pasto. Aliás, ela não sabe discernir entre veneno e uma boa relva. Ela precisa de que tenha o seu Senhor. Eu fui na casa do Ezequiel um tempo desse atrás, e eles estavam tirando lá no sítio deles uma praga que cresce no campo, né, Ezequiel? Qual o nome daquele mato? Uma erva daninha, que eu não sei nem o nome, mas tem um nome para aquela erva daninha. E ela cresce no meio do pasto. Você sabe qual é, Zé? Ela cresce no meio do pasto. E na vida da nossa igreja, na nossa vida, tem tanta erva daninha crescendo no meio da gente. E às vezes a gente vai estar comendo aquilo que é errado, aquilo que é nocivo, aquilo que a gente não deveria se alimentar. Fala comigo assim: Senhor, me dá direção. E às vezes a gente está precisando não de comer o pão que a gente quer, mas de saber que o pão nosso de cada dia não vai faltar. Isso quer dizer que Deus não vai deixar o justo passar fome. Eu queria dar uma palavra para você. Jesus está à frente da sua vida hoje, e Ele sabe das suas necessidades mais íntimas. Ele sabe do pão que falta na sua casa, da necessidade que falta na sua casa. Ele sabe das metas que você tem, da dificuldade que você tem, dos problemas que você tem dentro da sua casa. Fala comigo assim: Senhor, na noite de hoje, eu quero declarar a dependência do Senhor. Olha, Ele me faz repousar. O que é isso? É descansar. Chega. Você sabe que a maioria de nós, ela tem uma dificuldade muito grande aqui, nesse nervo aqui no trapézio, que às vezes parece como está como uma madeira dura, né? A gente está enrijecido, nervoso. A gente quer resolver tudo com os nossos braços. Fala comigo assim: Senhor, entra na minha vida hoje, na minha casa. Vem trazer o pão, vem trazer a palavra e me leva para os pastos verdejantes. Fala comigo assim: sempre não sou eu que tomo a decisão, o Senhor me leva. O Senhor me leva para o repouso e o Senhor me leva para o descanso. Fala comigo assim: nesse mundo de depressão, eu preciso declarar hoje: eu tenho um Deus que me livra de toda insônia, de todo cansaço, de todo estresse, de todo mal do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E na noite de hoje Ele me dá o renovo, Ele me dá a restauração. E quantas vezes a gente precisa vir à igreja e colocar tudo no altar do Senhor e descansar. Fala comigo: é Ele que diz hoje para mim, fala comigo assim: vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e o quê? E sobrecarregados. Ele vai fazer o quê? Ele vai aliviar. É Ele que diz. Fala comigo assim: mas Ele diz: vinde o quê? A mim. Fala comigo assim: a decisão é sua. Não é Ele que vai entrar na tua casa para fazer. É você que vai sair da posição onde você está. É vinde a mim, é você indo a Jesus. Não é Jesus entrando e arrombando o seu coração. E às vezes a gente precisa, bota o verso 3 para mim, entrar e tentar entender essa proposta de Jesus como um bom pastor. Ele diz o seguinte: Ele vai refrigerar a minha alma. Ah, quanta gente anda iracundo, tanta gente anda com a alma cansada, com briga, com ira, com dissensão. Quanta gente anda como um vulcão ambulante.
Quanta gente que está xingando no trânsito, está xingando na casa, está xingando para aqui, está brigando para lá. Quanta gente morrendo a troco de nada. É briga de trânsito, é briga por futebol, é briga por causa de Lula e Bolsonaro, é briga por causa de não sei o que, é política. É tanta gente brigando para tudo quanto é lado. Fala comigo assim, está faltando Jesus. Fala comigo, Senhor, refrigera a minha alma na noite de hoje. Entra na minha casa hoje, bota o teu refrigério na minha alma. Eu queria que você colocasse agora a sua mão agora para o lado do seu coração. Fala assim, Senhor Deus, começar aqui dentro. Vem trazer o seu refrigério para aqui hoje. Você imagina agora, o refrigério é como se fosse aquela água limpa, fresquinha entrando, e a ovelha se deliciando no meio daquele deserto quente, causticante, suando, já não suportando mais, chegando naquela fonte tranquila de água, e a ovelha chegando ali se deliciando. Fala comigo assim, Senhor, entra na minha casa, na minha vida, na minha família, entra no meu ser, entra no meu coração, refrigera a minha alma e me guia pelos caminhos da justiça. Fala comigo assim, Senhor, me leva para aquilo que é justo. Deus não vai te levar para o caminho errado. Eu me lembro de um camarada um dia roubando, e ele agradecendo a Deus por causa de um trem roubado. E eu coloquei a mão dele e falei, cara, você nunca será feliz com aquilo que Deus não te deu. Fala comigo assim, quem pega o que Deus não te deu, perde até o que Deus te deu. Fala comigo assim, quando o bom pastor está com a gente, ele sempre nos levará pelo caminho daquilo que é justo. Nunca pegue o que não é teu. Nunca toque naquilo que não é teu. O bom pastor nunca nos dará aquilo que não é fruto do nosso suor e do nosso trabalho. O bom pastor, ele quer dar a vida por você. E Deus é justo. A palavra justiça é a palavra de Sidkenu. Deus é aquele que tem toda a palavra e uma direção correta para a tua vida. Fala comigo, Senhor, me leva no caminho da justiça. Nunca aceite dar o seu jeitinho. Nunca aceite dar um jeitinho brasileiro. Mas deixa o Senhor te guiar pelo caminho daquilo que é correto. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Fala comigo assim, que vai brilhando mais e mais. E a treva vai acabando até ser o quê? Dia perfeito. Então continue a fazer o que é certo. Fala, quem faz o que é certo não colhe o que é errado. Então não toque naquilo que Deus não te deu. Por isso que a gente tem que aprender a andar pelo caminho do salmista e dos vales que Deus tem para a gente andar com a bênção do Senhor. Bota no versículo 4 para mim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. As ovelhas têm uma dificuldade muito grande. As ovelhas não escolhem caminho. E às vezes, de um campo, de um pasto verdejante para um outro pasto verdejante, as ovelhas precisam passar por lugares onde tem rocha, onde tem abismo e onde tem muita dificuldade. E elas não escolhem o seu caminho, mas elas sabem de uma coisa, que quando o bom pastor está com ela, não importa o caminho, importa quem dirige, importa quem toma conta. Eu queria que você desse uma palavra agora para a sua alma. Fala comigo assim, em nome de Jesus. O problema meu não é maior do que o Deus que me guarda. E às vezes a gente precisa dizer para os nossos inimigos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Fala comigo assim, no vale da sombra e da morte, tem somente um que tem o código. Ele tem a senha, porque ele foi lá e de lá ele triunfou. Ele ressuscitou. Fala comigo em nome de Jesus. Tragada foi a morte e outorgada foi a vitória. Fala comigo, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, meu Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não ia temer a mal algum, porque Ele está comigo, e a vara e o cajado deles são que me consolam. Quantas vezes na sua vida você vai precisar disso, irmão? Saber que Ele está tomando conta de você. Há momentos da nossa vida onde a gente não tem noção nenhuma do que Deus fez. Me lembro do meu pai. Papai, ele sempre disse o seguinte: Deus toma conta de mim em todo lugar. Papai, eu fui assaltado 3 vezes no Rio de Janeiro, e nas noitadas e nas loucuras do Rio de Janeiro,
eu peguei arma para fazer besteira, bem como também eu tomei arma na cara 3 vezes na minha vida. E eu me lembro que nos dias eu cheguei em casa e o papai pegou e falou comigo assim: por que eu nunca fui assaltado? Na 3ª vez ele me perguntou. Falei, mas eu queria dar as minhas desculpas, porque eu não parava de rodar na madrugada. E naquela 3ª vez, papai falou comigo assim: eu nunca fui assaltado e eu nunca vou ser assaltado. E eu me lembro de um dia onde papai, quando ele saiu lá de casa, eu morava num local muito difícil, chamado Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Papai desceu a passarela na 25 de agosto ali. Quando ele foi subir a passarela, 2 caras enquadraram papai. E quando o papai parou para falar com ele, papai falou: você não está vendo não? Você não está vendo os anjos não? E os caras olharam para o lado: ô coroa, para aí. Ele falou: que rapaz? Que para o quê? E os caras começaram a falar: pera aí, meu tio. Eu falei: ih, rapaz, ele está acompanhado, ele está acompanhado, ele está acompanhado. E papai falou que ele está acompanhado, está acompanhado, está acompanhado, e está acompanhado, e daí? Os caras saíram correndo, vão sair fora. Você sabe que tem anjo tomando conta de você e você nunca parou para prestar atenção nisso? Olha para o lado e fala comigo assim: a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o guarda e teme, e ele faz o quê? Ele os livra. Você sabia que teve muitas vezes onde você passou por problema, que Deus cuidou de você e você nem sabia? Essa semana eu contei que eu estava há um tempo atrás orando pelo nome da igreja, logo esses dias atrás aí. E eu estava orando pelo nome dessa igreja, e o nome do nome seria Aliança. E eu estava vindo orar aqui na madrugada, e todos os dias eu vinha orar na madrugada, e eu tinha feito um propósito com Deus, eu estava vindo já aqui orar, e eu precisava que a Valéria viesse comigo. E naqueles dias, Valéria, eu me lembro daqueles dias, Valéria falou comigo assim: não, pode ir que eu não vou não. Eu falei: tá bom, Valéria. E quando eu saí do quarto, e eu cheguei na sala, o chofar começou a tocar lá em casa, muito forte. E Valéria veio, chegou na sala e ela começou a chorar. Eu falei: o que é, amor? E a gente abraçou, e o chofar tocando, eu saí, vim orar, e eu voltei, e aí ela veio comigo. E quando foi no 2º dia, ela não queria, ela não queria também, quase ficou para trás. E aí o chofar começou a tocar dentro do nosso quarto também, e eu saí para o lado de cá, e quando eu estou botando meu tênis na sala para vir para cá, vem ela de novo. E nesse dia meu pai bateu lá em casa, e começou a bater no portão lá de casa, e não sei como foi, entrou e bateu na sala, e falou assim: rapaz, que barulho é esse, uma hora dessa, esse som ligado? Para que esse som ligado? E eu falei: pai, não sou eu não, vai lá no quarto ouvir o que está acontecendo. E papai entrou: moleque, não sei o quê, e entrou lá em casa e foi lá no quarto. Quando ele chegou lá no quarto, procurava na beira da minha cama, no criado, o chofar estava tocando com um som altíssimo. E já era o 3º dia. E naquela semana, durante os 7 dias da semana, esse chofar tocava, mas limpo, como eu nunca tinha visto. E naquele 7º dia, quando eu abri a minha Bíblia Sagrada, eu falei: Deus, então o Senhor vai me dar uma palavra? Eu não sou desse negócio de abrir a Bíblia para o Senhor falar comigo. E naquele dia, eu li num texto sagrado que não tinha nada de ler, e eu abri, era Isaías capítulo 3, eu falei: pô, você vai falar comigo de dízimo? E eu então vou ler. Quando eu botei o primeiro texto, Malaquias capítulo 3, alguém sabe o que está escrito lá? Lá diz assim: eis que eu envio o meu anjo, o anjo da aliança. E quando eu li aquilo, eu falei: Senhor, só está dando para a minha vida o anjo da aliança. E eu queria dizer uma coisa para você que está assistindo o culto nessa noite. Fala comigo: nessa noite, você está sobre o manto do anjo da aliança. Sabe o que isso significa? Que você entra com a sua fraqueza e Deus entra com a fortaleza dele. Que você entra com seus medos e ele entra com a coragem. Que você entra com sua sede e ele entra com uma água. Você entra com a morte, ele entra com a ressurreição. Você entra com a sua vida toda abalada e ele entra com o fundamento. Eu não sei como é que você está, mas eu queria que você soubesse hoje que o bom pastor que dá a vida pela ovelha, ele está aqui hoje te chamando para que você possa fazer uma aliança com ele. E eu queria dizer para você, versículo de número 5,
Fica de pé comigo agora. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Fala comigo assim: todos nós temos adversários. Fala comigo assim: a ovelha, ela precisa de que o bom pastor coloque a cabeça dela e vá na cabeça dela e possa untá-la com óleo. O óleo na cabeça da ovelha significa que aquilo vai ser como se fosse um inseticida, aquilo vai ser um imunizante para ela. Se a ovelha não tiver aquele imunizante nas suas orelhas e na sua cabeça, as pragas, as larvas e os vermes, as moscas vão pousar na sua narina e ela vai ficar louca e ela vai acabar morrendo de tanto mal. Fala comigo assim: Senhor, na noite de hoje, unge também a minha cabeça com óleo, que só possa dar de novo um cálice que possa transbordar na minha vida. Tem gente que entrou aqui hoje que está precisando de um cálice novo, que está precisando de um renovo, de um óleo fresco sobre a cabeça. Bota o versículo 6 para mim agora. Fala comigo assim: eu quero terminar dizendo que a ovelha, ela tem uma certeza: quando o pastor pega ela sabe que bondade e a misericórdia estarão na vida do seu pastor. Fala comigo assim: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor vai ungir, Senhor Deus, o Senhor vai me guiar aos caminhos da justiça, por amor do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, olha para a Tua igreja na noite de hoje. Olha para cada vida hoje que está precisando hoje de um cuidado, de um tratamento, que está precisando hoje de ser cuidada, tratada, pega no colo, está precisando da Tua bênção, da Tua direção e da Tua unção. Unge de novo essa vida, trata de novo essa vida. Há pessoas que estão passando por vales aqui tão sombrios e tão difíceis, que estão precisando na noite de hoje, de novo, serem guardadas do vale escuro em que entraram. Há pessoas que estão precisando agora de direção, que são míopes e que perderam uma visão espiritual, que perderam uma direção, que perderam um destino, que estão precisando hoje de novo de uma direção, estão precisando ser guiadas e tratadas. Há outros precisando de vara para colocar o inimigo para bem longe. Há outras caídas que precisam de novo de um cajado para trazê-las de novo para o teu aprisco, para o teu altar. Há muitas aqui que estão tão longe do Senhor, que estão precisando de um abraço e de um cuidado no aprisco do Senhor. Pai bendito, há uma certeza sobre nós: a Tua bondade e a Tua misericórdia se fazem presentes na noite de hoje. Eu queria que colocasse aquela canção que está separada agora. Dá a mão a alguém que está do seu lado agora e fala comigo assim: Senhor, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua palavra, da Tua direção. Deixa o Senhor cuidar de você agora. Deixa o Senhor cuidar da sua vida. Deixa o Senhor. Pai, nós somos ovelha Tua. Diga para o Senhor: eu sou sua ovelha. Diga para Ele: eu sou sua ovelha. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Levanta a sua mão e diga para Ele. Diga para Ele: é o Senhor. É o Senhor que vai à frente. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Fala: nada faltará. Nos caminhos
mais seguros. Junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Levanta sua mão e fala: é o Senhor. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és Senhor. Diga para ele: o meu pastor. Fala comigo assim: disse Jesus. Fala comigo: disse Jesus. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. No Salmo 22, Jesus é chamado de bom. No Salmo 23, ele é chamado de grande. No Salmo 24, Jesus é chamado do Supremo Pastor. Eu não sei onde você anda, mas Jesus quer ser o seu pastor. Levanta a sua mão e diga comigo assim: Senhor, na noite de hoje, eu quero declarar que eu sou ovelha do aprisco do Senhor, que eu sou ovelha que depende do teu cuidado, que depende do teu colo, do teu carinho, do teu afago. Eu sou ovelha que depende da tua presença. Eu sou ovelha que depende do pão, que depende do caminho, do alimento, da força da vida. Sem o Senhor eu não sou nada, mas Tu és tudo na minha vida. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão, mano. Fala comigo assim: é Ele. Amém. Glória a Deus. Tem um pessoal bonito para entrar ali agora, e a gente vai chamar o pessoal a passar a palavra agora para a Emily. A Emily, tá bom?